Então, boa noite a todos. A gente começa agora oficialmente mais um encontro de defesa fitossanitária 2. Agora são 7 horas, né? 7h04 e hoje é dia 27 de janeiro. A gente vai começar então as apresentações da atividade de aula simulada. Ok? Carregou aí, né, pessoal? Carregou. Na hora que você estiver pronto, já pode iniciar, tá bom? Bom, antes de qualquer coisa, antes da apresentação, professor, só, só fazendo uma recapitulação, eu lhe enviei, acabei lhe enviando por questão de organização da falta de energia, 4 e-mails, tá? Um deles com um plano de aula, um outro com material de apoio, tá? O terceiro com a apresentação propriamente dita, que é a apresentação dos slides, e o quarto com um link que eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp com um quiz que eu criei, tá? Mas só para, como foi tudo muito corrido com essa queda de energia aí, só para contextualizar, né, tá? Sim, sim, sim. Não, legal. Eu já vou estar analisando seu plano de aula aqui durante a aula, tá bom? Depois eu vejo os outros materiais. Ok, então, vamos dar início à aula de hoje, no nosso curso de técnico agropecuária integrado no ensino médio. A nossa disciplina é Agricultura 2, a unidade de defesa fitossanitária. Eu sou o docente Alzevani Santos Maicá, e a nossa turma que nós vamos ministrar a aula de hoje é a turma 2A Agro 1. Inicialmente, nós vamos dar uma pincelada básica sobre as 3 principais doenças que dizimam, né, que acabam atrapalhando muito a produção, a vida do nosso produtor da cultura de couve, da couve de folha, né? Nós vamos fazer um recorte da couve de folha, seja a couve manteiga, né? E a couve gigante. Então, vamos trabalhar três doenças nesse quesito. Primeiramente, né? A couve de folha, ela é um produto originário da Europa, da região do Mediterrâneo, e ela vem aumentando muito o consumo, né? Atualmente, por estudos que alavancaram a valorização da espécie da couve, né? Porque existem curiosidades que vieram à tona através de pesquisas, de estudos, como a gente está trazendo aqui para apresentar para vocês, que é aquela questão, né? Você sabia que a couve tem mais ferro que a carne? A própria couve ela tem 80% mais vitamina C que a famosa laranja, né? E o cálcio da couve ele é melhor absorvido pelo nosso organismo, claro, desde que venhamos a praticar algum tipo de exercício, enfim, né? Ele é mais bem absorvido do que o cálcio do leite, que vai precisar da, das mesmas dos mesmos tipos de atributos de fixação de cálcio, né? Que seja atividade física, exposição moderada ao sol, enfim. Dentro desse recorte das 3 principais doenças da cultura da couve, nós vamos dar uma analisada hoje em 3 doenças, que é a mancha da altenária, a podridão negra e a podridão mole. Basicamente, essas 3 conseguem ter um índice muito alto de infecção nas culturas de couve, né? Então, nós vamos dar uma pincelada em cima dessas 3 doenças. A mancha da altenária, nós trazemos aqui para vocês visualizarem. Não sei se está bem nítido, pessoal, vocês conseguem ver? Sim. Tá sim. Obrigado. A mancha alternária, ela traz manchas concêntricas, né?
nas duas faces da folha, né? Ela apresenta, inicialmente, são lesões circulares concêntricas. Internamente, vai ter o halo, né? O halo da célula vai ficar clorótico, e isso vai ocasionar um dumping off, automaticamente. Tá? Uma das coisas que nós temos que deixar bem claro, enfatizar, é que a mancha da alternária, o agente causal dela é um fungo. Esse fungo chama-se Alternaria brassicae, Alternaria brassicacicola e Alternaria raffani. Aqui nós temos algumas imagens de laboratório dos esporos da alternária. Tá? Quais são as condições favoráveis ao surgimento da mancha alternária? Nós temos que enfatizar muito, né, a questão da alta umidade. Essa alta umidade, quando nós nos referimos, em qualquer caso, tá? E especificamente dessas 3 doenças que nós vamos analisar hoje, essa alta umidade a gente está se referindo a solo, às folhas, ao molhamento foliar, que já foi visto em aulas anteriores, né, como é que isso ocorre, e a temperatura, a umidade do ambiente. Então, não adianta manter o solo bem irrigado, sendo que temos um folhamento foliar, ou seja, a umidade nos 3 campos, ela acaba influenciando muito no surgimento dessas 3 doenças, tá? Sempre frisando que as 3 doenças, a mancha da alternária, a podridão negra e a podridão mole, elas são muito influenciadas pela alta umidade. Consequentemente, por temperaturas altas, a partir de 24 graus, já é um índice que vai influenciar muito ao surgimento da mancha da alternária. Como ocorre a sobrevivência do fungo, né? Batendo bem nessa tecla, ele é um fungo da mancha da alternária. Ela ocorre através de sementes, né? A semente, se não tiver uma semente sadia, se não tiver um excelente cuidado, um excelente tratamento com essa semente, ele vai carregar consigo o fungo, que vai acabar afetando o nosso cultivo. Restos culturais, eu trouxe aqui quase uma composteira para chamar a atenção que nós somos fã da questão orgânica, nós valorizamos muito essa questão da compostagem, mas a composteira mal feita, ela pode ser um vilão para qualquer cultura, não só para couve. Tá? Ela pode ser um vilão que vai nos trazer problemas com bactérias, vai trazer problemas com fungos, vai trazer problemas com vírus e vai nos trazer problemas até com nematóides. Então, assim, os restos de cultura é uma coisa, seja um resto de cultura de folhas que estão ali soltas, seja uma compostagem, isso pode trazer grandes problemas, tá? E as plantas voluntárias, né? Sejam elas as plantas voluntárias de outras culturas que acabam surgindo, de outras sementes, do nosso banco de semente que nós temos nessa plantação, nessa propriedade, nessa área, nesse lote, ou as próprias plantas daninhas, né? As plantas daninhas, elas vão ser indivíduos que vão auxiliar na sobrevivência do fungo da mancha da alternária. O manejo da mancha da alternária se resume com práticas bem conhecidas dentro da sala de aula, que já foi isso extremamente trabalhado no primeiro ano do ensino técnico, que são a questão das sementes sadias, né, as sementes tratadas, a questão da rotação de culturas. Essa rotação de cultura ela é extremamente interessante. A eliminação de restos culturais, né? Quando a gente fala em eliminação de restos culturais, que é um dos grandes vilões da história, nós pensamos muito na cobertura. A cobertura, se bem feita, ela vai trabalhar ao nosso lado. Porém, se a cobertura for uma cobertura de má qualidade, de maus cuidados, ela vai também ser um vilão, tá? Da mesma forma que a nossa composteira. O controle químico, né, de uso de bioquímicos, de antibióticos, né,
E uma coisa muito importante que nós temos que levar em consideração em todo e qualquer manejo é a capacitação técnica, né? O conhecimento, seja do proprietário, seja do familiar, que nós temos propriedades aqui na nossa região de agricultura familiar, seja do funcionário, seja da associação, que às vezes o pessoal trabalha através da associação. A capacitação técnica, o conhecimento, ele é de suma importância para o manejo e o sucesso da cultura para não vir a ser infestada pela mancha altenária. Passando da mancha altenária, nós vamos entrar na podridão negra. Né? A podridão negra, vocês podem perceber que ele vai criar uma região em formato de V na parte externa da folha, sempre com a parte concêntrica para o lado central da folha, sempre apontando para a região central da folha, vocês podem perceber, essa é uma característica típica dela. Então, ela surge através das folhas. Ela nos tem como sintomas, tá? A infecção localizada, que são essas lesões amarelas em formato de V, né, com vértice, como eu falei antes, apontando para o centro da folha. Depois que essa infecção ela já está instalada, que ela já está proliferada, que ela virou uma infecção sistêmica, ela vai nos trazer problemas nos vasos, nos caules e nas folhas, eles vão começar a ficar negros, vão começar a escurecer, né? A folha vai apresentar um amarelecimento, como nós vimos antes, e a planta vai acabar tendo um enfesamento e, por último, o apodrecimento. Eu trago aqui algumas imagens, 2 imagens da nossa bactéria, né, frisando que a podridão negra é através de bactéria, o agente causal dele é uma bactéria, que é o Xanthomonas campestris. Tá? Ele está aqui no imagem de laboratório, tá? Para nível de conhecimentos gerais. Aqui, de novo, nós vamos bater na mesma tecla, tá? Literalmente a mesma função, das condições favoráveis para a disseminação dessa doença, da podridão negra, que é a alta umidade, seja no solo, seja nas folhas, seja no ambiente, e temperaturas acima de 28 graus. Aqui já existe uma tolerância no quesito de temperatura, mas é mínima, né? Quando nós estávamos falando na mancha da altenária, nós tínhamos a partir dos 23 graus, aqui já é acima dos 28. Não é nada, mas são 5 graus, fazem muita diferença. A sobrevivência da podridão negra, nós vamos ter as mesmas situações, baseado dentro das sementes, né? Sementes termos, sementes de qualidade, trabalharmos com semente de qualidade, de boa procedência, os restos culturais, né? E os hospedeiros alternativos, que vão ser os cultivares ou invasores e restos de culturas anteriores, remanejos, sobras. O manejo da podridão negra, nós vamos ter os tratos das sementes sadias ou tratadas. Existe tratamento térmico ou através de antibióticos que podem ser realizados, né? A eliminação do resto de culturas, plantas voluntárias ou daninhas, né, que é um grande vilão. A rotação de cultura, que nós sempre frisamos muito isso, que é a questão de não trabalhar com monocultura. Híbridos, né, espécies mais resistentes, que existem algumas espécies que já estão sendo trabalhadas para ter uma resistência maior em cima da podridão negra. E, de novo, a nossa capacitação técnica. Dentro da podridão mole, que dizima muito, ele é uma doença extremamente forte, que ele acaba dizimando não só uma folha, mas o pé todo, até 70%, 80% de uma cultura de alface. Tá? A podridão mole, ele aparece, como vocês conseguem ver aqui nas imagens, no caule, tá? Ele deixando o caule, ele dá um amarelecimento, um esbranquiçamento, um odor muito forte, tá? E acaba deixando o caule mole e inclusive oco, trazendo a morte da planta.
Seus sintomas são o amolecimento dos tecidos, a exudação do odor fético, que eu acabei de comentar, e, consequentemente, a murcha e, posteriormente, o apodrecimento. Dentro da podridão mole, o nosso agente causal é a bactéria Pectobacterium carotovarum, né? Da mesma forma, eu trouxe 2 lâminas aqui de laboratório para apresentar a bactéria para vocês. Dentro das nossas condições favoráveis a contribuir para a disseminação da podridão mole, né? Nós temos o nosso grande vilão, que é a umidade, que entra no molhamento foliar, que faz parte do solo, que faz parte da irrigação. Temos a questão do ambiente, né? E aqui nós temos um grande diferencial para podridão mole. Nós temos a adubação excessiva de carbono ou de nitrogênio, ou dos dois. Se for adubado de forma excessiva, tanto o carbono como o nitrogênio vai favorecer o surgimento do podridão mole. E a adubação deficiente do cálcio ou do boro. Esses 4 elementos, 2 excessivo no substrato, ou na própria irrigação, e 2 em deficiência, vão nos trazer grandes prejuízos. A sobrevivência da podridão mole se traz através de restos culturais e hospedeiros alternativos, né, que faz parte da sobrevivência da bactéria. A penetração se faz através de ferimentos e aberturas naturais da própria poda, da própria colheita, né? Se você arrancar a folha muito próximo ao caule, você vai deixar um ferimento, uma abertura, e esse ferimento vai dar permissão para abertura para a penetração da bactéria, através dos seus estômatos e datóides. A disseminação se dá através de mudas contaminadas, ou seja, de uma planta para outra, de uma muda para outra vai contaminando, e se dá também através de respingos da água. A nossa chuva, a nossa tão valorizada chuva, se estiver essa bactéria disseminando dentro da nossa plantação, a chuva vai propagar, ou até mesmo a irrigação, né? Os tratos culturais e os próprios insetos. Os insetos são carregadores desses patógenos, né? O manejo da podridão mole se dá em coisas básicas, né, que nós já vimos em outras aulas, que é evitar o ferimento durante os tratos culturais. Isso é uma coisa que vale para toda e qualquer cultura. Equilibrar a adubação nitrogenada e a adubação do boro. A rotação de culturas com gramíneas nas áreas afetadas, o controle de insetos, que vai acabar evitando que seja machucado, causar um ferimento nessa planta, e o plantar de cultivares híbridos resistentes. Eu não sei, pessoal, desculpa, alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Estão me ouvindo? Sem dúvidas, Osevor. Tá, então, vamos encerrando a nossa aula por hoje. Tá? Eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp da turma, tá? Um material de apoio. Tá? Esse material de apoio são 4, 5 páginas ali, coisa leve de ser estudada, tá? Nada muito pesado, nada muito denso. Junto com o material de apoio, eu vou disponibilizar esse link aqui, que vai ter uma avaliação, não, um quiz levezinho, para vocês responderem, que vai estar disponível até às 12 horas do dia 28, até às 12 horas de amanhã. Tá? Saliento que são 5 questões básicas ali de resposta. Saliento que as respostas estão na apresentação, no PowerPoint, que eu vou acabar enviando para vocês também, e também no material de apoio
tem respostas também. Daí. Da minha parte seria isso, se não resta mais nenhuma dúvida, gostaria de desejar uma boa noite a todos e até o próximo encontro. Joia. Parabéns, Evane, pela aula, viu? Foi uma ótima aula, tá? O ritmo, como você conduziu, seriedade e clareza, né? Então foi muito boa a aula, tá? Também esse finalzinho ali, como eu comentava no vídeo, né? Dependendo do tempo que vocês têm lá na banca, se tiver mais folgado, você segue um pouquinho, se tiver já meio curto, já encerra, né? De uma forma mais breve até. Então, foi muito bem conduzida, tá? Parabéns aí pelo trabalho. Eu fiz a avaliação aqui da ficha. Claro que a ficha dessa vez não está ficando muito perfeita, né? Porque a gente está nessa condição de tela e tudo mais. Mas, de toda forma, eu acho que vale a pena ainda. E depois eu posso passar para vocês a ficha também, se vocês quiserem, tá? Com o resultado da avaliação. Então, obrigado. Podemos seguir? Uma dúvida, pessoal? Acho que ficou bem claro, né, a aula. Sem dúvidas. Tá. Tem mais alguém com a condição de apresentar agora, Vitória? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpem o atraso, mas eu poderia apresentar, sim. Pode ser você agora, Vitória? Claro, pode sim. Só Então para você comentar com projetar. vocês que eu compartilhei tanto os slides quanto o plano de aula lá no grupo da sala, daí vocês podem ir acompanhando por lá, tá bom? Única coisa, eu vou pedir licença para permanecer com a câmera fechada, porque a internet ainda está bastante instável, então acho que ela não vai aguentar tanto a câmera quanto os slides, tá bem? Se não tiver problema para vocês. Vocês conseguem visualizar meus slides? Está carregado. Apareceu. Carregou abaixo. Perfeito. A gente pode iniciar, então? Sim, pode iniciar, tá? Se por acaso eu fechar minha câmera, Perfeito. é porque começou a travar para mim aqui, tá bom? À vontade. Então, olá, pessoal. Na aula de hoje, mais uma aula de defesa fitossanitária comigo, a professora Vitória. Hoje a gente vai dar continuidade na diagnose das principais doenças e controle fitossanitário de algumas hortaliças, e especificamente para a aula de hoje vai ser sobre a alface. Então, é a lactuca sativa. Só para dar uma retomada no que a gente já havia comentado, então, até fazendo um gancho com outra disciplina, né? Mas a olericultura, então, é o cultivo das hortaliças em geral. E, especificamente, para a gente poder se aproximar da alface, a gente tem que entender um pouquinho dela. Então, a cultura da alface, da lactuca sativa, ela faz parte da família Asteraceae. Ela é uma hortaliça folhosa, porque a parte que de interesse agronômico é justamente as suas folhas, né? Ela é uma planta anual e ela é considerada a hortaliça com o maior consumo no nosso país. Então, é de grande importância que a gente se aproxime da diagnose e manejo de eventuais doenças, né? Salientando também a diversidade de variedades que existem da alface. Então, nessa imagem aqui, vocês percebem folhas lisas, crespas, daí tem uma coloração que é roxa, tem uma coloração que é verde, tem alface americana, tem, enfim, N tipos, né? Isso, com certeza, vocês conhecem, provavelmente, do cotidiano mesmo. A gente pode visualizar na horta do campus, a gente, às vezes, tem horta na rua, tem gente que tem horta no quintal, né? Então, acredito que não seja novidade para ninguém. A partir daí, a gente vai ter que retomar a problemática de que as olerícolas, elas têm essa questão do cultivo intensivo,
normalmente ocorre o escalonamento na área. Então, por conta dessa intensidade toda nesse pequeno espaço, normalmente os inóculos de patógenos de um cultivo anterior, eles acabam se disseminando para o próximo cultivo, e essa é uma problemática bem grande. E a partir daí, a gente fica um pouco à deriva disso. Contudo, para a gente fazer o manejo, é necessário ter alguns cuidados, porque esse é um vegetal que vai ser consumido in natura e é diretamente para consumo humano. Então, a gente percebe uma problemática do uso de químicos, até pensando mais na atualidade e nessa necessidade de repensar qual é o tipo de controle que vai ser feito, como que isso vai se desenvolver. Então, na aula de hoje, a gente vai ver métodos de manejo integrado alternativo, então que se aproximam com o manejo orgânico, e a gente vê a possibilidade de fazer esse manejo sem a utilização de químicos, o que vai proporcionar para a gente redução de gastos. Normalmente isso implica em adquirir menos insumos, né? E também na questão de ter um produto, muitas vezes, com uma qualidade um pouco maior, porque utilizando químicos, o que a gente já comentou, tem que se levar muito à risca a quantidade, tem que se levar muito à risca o período que isso vai poder ser colhido após a aplicação, e dentro disso, tem muitas pessoas que estão envolvidas no processo, né? Então, com certeza, é um tipo de manejo mais seguro. E aí, que nem eu acabo comentando, o objetivo dessa aula vai ser justamente a gente fazer a diagnose das principais doenças e também quais são os métodos de manejo integrado. Então, hoje nós vamos ver 6 principais doenças. Dentre elas, a gente vai ter, primeiro, a mancha de cercospora. O agente causal é o fungo. Depois, a gente vai ter a septoriose, que o agente causal também vai ser um fungo. A podridão mole, em que o agente causal é uma bactéria. A murcha do fusário, em que é um fungo, esse agente causal. A murcha de esclerócio, que é um fungo, o agente causal. E, por último, o nematóide das galhas, que é um nematóide, o agente causal. Então, a partir daí, se surgir alguma dúvida em qualquer momento, por favor, vocês me comuniquem, porque eu não estou visualizando o chat. Então, por favor, falem comigo pelo microfone, tá? Então, primeira é a mancha de cercospora. Quem é o agente causal? É um fungo chamado Cercospora longíssima. Essa é uma doença que ela vai afetar principalmente a parte aérea da alface. Então, que tipo de sintoma que ela vai ocasionar? Então, vão surgir manchas foliares circulares, com bordas bastante definidas, que vão ter essa coloração mais escura nas bordas e dentro delas a tonalidade vai diminuindo e vai ficando mais clarinho. Uma grande problemática é que conforme essas lesões vão surgindo, elas acabam se ampliando e se juntando. E aí a gente vai danificar boa parte do limbo foliar e, consequentemente, essa planta fica completamente comprometida, a questão de efetuar a fotossíntese fica completamente comprometida e deixa de ter o interesse comercial que a gente busca. Do lado direito, vocês podem visualizar essa aproximação com o fungo, né? Uma imagem microscópica de um estudo especificamente da alface, e vocês podem visualizar que ele tem essa conformação. Eu acho interessante trazer essa visualização do patógeno, porque normalmente a gente acaba comentando, é um fungo, é uma bactéria, ou que seja qual é o tipo de patógeno, mas a gente não se aproxima muito deles. E conforme vocês seguirem carreira na área das agrárias, com certeza tem-se a necessidade de se aprofundar um pouquinho mais em todas as temáticas, né? E aqui vocês já descobriram que é assim, que é esse fungo.
Essa questão delas irem se juntando, a gente pode visualizar nessa imagem, que grande parte dela está escurecida ali, e aí já perde bastante seu valor, né? E aí, a respeito das medidas de controle, então, lembrando que é sempre integrado, então a gente não vai empregar uma delas e vai resolver a situação. Tem que fazer uma análise do histórico de doenças nessa nossa área, também, com certeza, inicialmente se aproximar de quais são as possíveis doenças para a alface, né? E uma coisa que é bastante interessante é fazer a diagnose correta para que num eventual próximo cultivo a gente já saiba como ir manejando. No caso de agora, então, o ideal seria, sabemos que esse tipo de doença pode vir a acontecer. Então, é o básico, né? Fazer o plantio com sementes certificadas, saber de onde a gente está comprando muda, se é um local que tem esse controle sanitário. Uma coisa que é bastante interessante é ampliar o espaçamento em regiões que são mais quentes ou no período de verão mesmo. Isso possibilita que ocorra mais ventilação, então menos umidade e menos proliferação desse fungo. Evitar o plantio próximo a lavouras mais antigas, que é essa questão de passar um inóculo antigo para as próximo cultivo, né? E também a gente poderia fazer a questão da eliminação dos restos culturais, através da queima ou então a própria retirada da área. E outra coisa interessante seria fazer a rotação de culturas por um ano ou mais. Em seguida, a gente vai analisar, então, a septoriose, que é também causado por um fungo que chama Septoria lactucea. E como que funciona? Ela também vai afetar a parte aérea, ela vai também ocasionar manchas foliares, mas nesse momento elas têm um contorno mais irregular. E através da progressão dessa doença, o tecido vai ficando um pouco mais desidratado e a gente vai poder encontrar pontinhos escuros. E esses pontinhos escuros, eles vão ser os sinais. A gente já comentou também sobre os sinais, que é o surgimento da estrutura do próprio patógeno juntamente ao sintoma. E aqui, do lado esquerdo agora, a gente pode visualizar como que é esse fungo. E aí, a respeito do controle alternativo e integrado, então, novamente, sementes certificadas, mudas sadias, espaçamento ampliado, longe de antigos cultivos. Aqui, o interessante é fazer uma irrigação por gotejamento, então, ela acaba não disseminando esses inóculos, né? Eliminar os restos culturais e também fazer a rotação de culturas. A gente tem também a podridão mole. Aqui agora vai ser uma bactéria, a gente percebe esse formato de bacilo, né? Logo aqui do lado direito. E ela vai ocasionar, então, problemas na raiz e no caule. Ela vai acabar murchando e ocasionando a morte das plantas, porque justamente vai existir essa podridão na região da coroa, que é nessa base da alface. E a partir disso ela vai entrar realmente em necrose, né? Ela fica, uma coisa bem característica é que tem um odor desagradável, um cheiro de podre, assim, é uma coisa que é bem característico, específico, né? Com relação ao controle, então a gente vai precisar também, além de mudas sadias, de um substrato livre de patógenos, então também certificado, muita atenção aonde esse tipo de insumo está sendo comprado, né? E aqui a gente vai precisar evitar a umidade, então vão ser solos bem drenados, evitar a irrigação excessiva, elevar os canteiros, também ampliar o espaçamento em momentos mais quentes, né? Evitar o plantio próximo a lavouras antigas, utilizar água de boa qualidade, água potável, evitar o ferimento nas plantas em qualquer tipo de manejo, qualquer proximidade, evitar ferimentos,
Muita atenção para também eliminar as plantas que forem ficando doentes. Recomenda-se a solarização da área, então antes de qualquer cultivo, a gente faz aquele procedimento de aquecimento da terra, que a gente também já conversou a respeito. Rotação de culturas, aí aqui é recomendado fazer com gramíneas, por 2 anos ou mais. Utilização de esterco orgânico, também necessário já ser curtido, né? E a limpeza devida de qualquer equipamento ou maquinário que for ser utilizado. Murcha do fusário, aqui a gente tem o amarelecimento e a murcha das folhas. Esse é um fungo que a gente pode visualizar. Ao longo do desenvolvimento dessa doença, ela acaba fazendo com que o xilema ele fique um pouco mais escuro. A mesma questão de utilizar plantas certificadas, né, sementes certificadas, evitar a irrigação excessiva, a umidade aqui novamente é um problema. E a partir daí, a rotação de culturas com gramíneas por 3 anos ou mais. Então, essa acaba sendo uma diferença. Vocês vão notar que tem algumas práticas que são bastante parecidas. Então, ainda assim, é necessário elencar que elas funcionam para esse tipo de doença, né? Ademais, a gente tem a murcha de escleródio. Aqui, novamente, é um fungo. Quem é esse fungo? É o Sclerotium rufus. Esse fungo, ele vai ocasionar o surgimento dessas estruturas circulares, que a gente chama também de microescleródios, que elas são nessa coloração mais escura. Mais escura não, a gente pode identificar da terra, né? Então é um pouco mais marrom, normalmente o substrato vai ser um pouco mais escuro. E aí a gente pode ter essa questão de que ele se assemelha a um grão de pólvora, a um chumbinho. O formato realmente do micélio desse fungo vai acabar formando essas esferas. Também é algo bastante característico, então a gente consegue ter uma possibilidade de diagnose mais certeira. E para a gente fazer o controle dessa doença, novamente, todo o período inicial pré-plantio livre de patógenos, insumos livres de patógenos, a umidade é uma grande problemática, então evitar a irrigação excessiva, solos bem drenados, eliminação de plantas doentes, conforme for surgindo isso, a gente tem que estar sempre atento ao nosso cultivo, à nossa lavoura, então realizar a retirada. Recomendado a rotação de culturas com gramíneas também, por 3 anos ou mais. Voltando do pré-plantio, é necessário a solarização desse espaço, garante bons resultados, né? Material orgânico esterilizado, limpeza de equipamentos e maquinários, inclusive. E a partir disso, a gente tem a última das principais doenças, que seria o nematóide das galhas. E aqui, o nosso agente causal vai ser, então, um nematóide. Do lado direito, a gente pode perceber que ele se projeta, então, nesses formatos, formando esses, como a gente pode chamar também de tumores, essas estruturas que crescem ao redor das raízes. Então, ela vai afetar as raízes, o que vai ocasionar com que elas sejam mais curtas, elas não vão conseguir desenvolver plenamente, e a gente vai ter uma redução de raízes laterais. Além disso, como a gente afeta ali as raízes, pode ocasionar o quê? Então, o nanismo das plantas, essa planta não vai conseguir desenvolver, ela não vai conseguir crescer, ela pode ficar um pouco amarelada. Essa cabeça de alface, que é o que a gente comercializa, né, da alface, ela vai ficar mais leve, as folhas elas vão estar mais soltas, então, por fim, a gente vai ter um produto que, novamente, não atende às exigências do mercado.
Então, para o controle, nós podemos repetir essa questão do pré-plantio de todos os cuidados sanitários, como eu já comentei, solarização bastante indicada. Também é recomendado aqui o alcave. Essa é uma técnica de lavrar a terra, então remexer essa terra, e depois de remexida a gente deixa ela descansando por um tempinho. Ademais, a gente tem a rotação de culturas aqui por 1 ano ou mais. Outra coisa que nesse tipo de controle alternativo é bastante interessante são a utilização de plantas antagonistas. Esse mecanismo que a gente já visualizou anteriormente também, como, por exemplo, com o cravo de defunto ou com a crotalária. E, além disso, outra coisa que é bastante interessante, que é diferente das outras, né, seria a aplicação da manipoeira. Esse tipo de composto, eu acredito que a gente não tenha comentado ainda. Ele é um líquido extraído da mandioca. Quando o pessoal faz a farinha da mandioca, ela acaba sendo prensada. E esse líquido a gente pode utilizar para o controle fitossanitário. Através de todas essas doenças visualizadas, eu gostaria de propor para vocês uma atividade de fixação que pode ser bastante interessante. Pensando que serão vocês os próximos profissionais que estarão atuando, a gente precisa, além de realizar a diagnose e entender como fazer o controle dessas doenças, a gente precisa também saber se comunicar com o proprietário no local que a gente estiver fazendo o atendimento. Então, vocês, como futuros técnicos em agropecuária formados, certificados, precisam saber fazer recomendações de controle. E, nesse caso, a gente propõe um controle alternativo. Então, eu peço que vocês escolham uma dessas doenças e façam a recomendação. Por gentileza, pesquisem em outras referências para aprofundar essas informações. Hoje, nessa aula curtinha, a gente não consegue abrir tanto cada sintoma, cada método de controle. Com certeza ainda existem outros métodos e acredito que vocês tenham a capacidade de fazer essa pesquisa autônoma. Muito interessante desenvolver essa autonomia também. Então, por favor, apresentem quais foram as fontes de pesquisa e eu peço que vocês me entreguem essa atividade na próxima aula, pessoal. Vocês podem pesquisar na Embrapa Hortaliças, tem bastante material e a gente sabe que é uma fonte segura. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Da minha parte, não, professor. Tudo certo. Bom, então, a princípio, a aula de hoje seria isso. Isso. Obrigado, Vitória. É interessante essa questão do encerramento, que às vezes é um pouco difícil encerrar ou deixar claro que a gente está encerrando a aula, né? E eu já acompanhei um caso de um colega que ele deu a aula e aí quando chegou no final ele fechou a aula, né? Igual a Vitória fez assim. Mas aí o cara da banca perguntou uma coisa, ele começou a explicar e aí eu sei que no final das contas o cara registrou, tirou ponto dele por questão de tempo, né? Como se ele tivesse ultrapassado muito tempo. E ficou um negócio muito confuso e depois aquilo vai para a justiça. Então, uma lição que eu aprendi assim e que eu compartilho com os colegas, normalmente a aula de concurso está sendo gravada, né? Então, acabou a aula, você fala claramente, a aula encerrou aqui. E aí fica tudo certo, todo mundo sabe quando terminou a aula efetivamente, tá? Nessa questão do tempo. Então, se vier uma pergunta depois ou alguma coisa depois, está bem claro que ali foi o momento de encerramento. Tá joia? Parabéns também, Vitória, então, pela aula. Sim? E daí, nessa questão de concurso, né? Quaisquer dúvidas que venham após esse período já não entrariam dentro da aula. É isso, professor? Isso, não entra porque a aula normalmente não tem ninguém na sala e se tiver alguém na sala, essa pessoa também não pode se manifestar. Então,
você vai na aula simular, você pode até simular que algum aluno fez pergunta, né? Então, é até interessante fazer uma dinâmica assim. Ah, como é que é isso aqui? Aí você faz aquela simulação. Isso, vocês estão lembrando, simulando que tem alunos ali na turma. É interessante, mas é algo como se fosse um teatro, tá? E aí ninguém vai interagir, você sabe o tempo que você tem, e ali vai ser finalizado dentro do prazo certinho, tá bom? Ok. E não precisa ter de simular, não, porque é uma simulação de aula, realmente, a aula de concurso, né? É uma simulação que você está com 30 alunos, 30, 40 dentro da sala, dependendo, né? Está tudo sob controle, porque ninguém vai interferir. Joia. A gente tem mais alguém para apresentar hoje? Deixa eu ver a lista aqui. Eu, Vitória Cardoso, prof. Ah, Vitória, tá certo. Legal, Vitória. Tudo certo, então, para você apresentar? Tudo certo, assim como a Grediani, eu também estou com a internet oscilando bastante. Se vocês não se importarem, vou permanecer com a câmera desligada. Tá, tudo bem. Então, pode carregar a sua apresentação aqui, quando... Tá. Outra coisa, estou com um vírusinho no computador, às vezes aparece uma página. Aí, por favor, me interrompam e avisem. Tá ok. Tá aparecendo? Por aqui, sim. Carregou. Então, vamos lá. Boa noite a todos, eu me chamo Vitória, eu sou acadêmica do curso de LICA, né, 6º período, e hoje eu irei dar uma aula sobre o manejo integrado de doenças na lixia. Para muitos, essa fruta ela é uma novidade. Né? Retomando a aula passada, que eu brevemente passei para vocês, né? O contexto da lixia, hoje daremos continuidade e os manejos integrados de doença. Para muitos, essa fruta é uma novidade. Alguns até nunca provou do fruto, né? Porque, além de ser um fruto de custo alto, ela é exótica, ela é da China, ela vem da família da Sapindácea e ela requer clima seco e frio do inverno, antes mesmo do florescimento quente e úmido do restante do ano. Essa planta ela é de grande porte, ela chega de 10 a 15 metros de altura, são frutos ovais, vermelhos e dispostos em cachos. A polpa é branca, ela é translúcida e rica em vitamina C, potássio, cálcio, fósforo e ferro. Hoje ela vem sendo muito utilizada no mercado como geleia, sorvete e até mesmo ela é utilizada em cosméticos. O manejo da lixia, ela é um fruto que é bastante difícil de enxertil. Para a multiplicação de mudas da lixia, deve ser feito o processo de auparquia. O que é a auparquia? A auparquia é um método de reprodução de plantas que, a partir de um galho de uma planta, as raízes da nova planta nascem quando o galho está preso à planta-mãe, onde o produtor ele deve utilizar ramos de 1 centímetro a 2,5 centímetros de diâmetro para realizar, geralmente em época de alta umidade. De preferência, né, o período ali que é melhor para fazer essa auparquia é entre janeiro e março. Geralmente é logo após a colheita. A fitossanidade, né? Para o mercado externo, a qualidade do produto deve atender padrões fitossanitários. Ou seja, as frutas apresentam problemas como ataque de doenças e pragas. E também tem a fragilidade dos frutos, porque apesar de ser um fruto de casca grossa, ela é muito frágil.
Tipo, se botar muito acúmulo em cima, provavelmente vai dar problema, né? Ela é de rápida desidratação e escurece rapidamente também. Depois que colhe, geralmente se deixa o período muito longo né, na mesa do consumidor, escurece, né? Geralmente é chamado como escurecimento do pericarpo, que é causado por desidratação mesmo. E é aliado a doenças pós-colheita. E a maior parte é causada por fungos patogênicos, que são os principais fatores que comprometem a comercialização e a qualidade dos frutos. As pragas da cultura, né? As lixeiras, elas são infestadas por vários grupos de insetos, que atacam as flores, também os frutos, as folhas e até mesmo os ramos. Atualmente, a principal praga é o ácaro, que é conhecido por Aeria letice, que é da família da Eriopídea. Tem um certo problema em pronunciar esses nomes científicos. Que também é conhecido como ácaro da erinose da lixia. É uma das principais pragas da cultura da lixia, né? Que acontece quando não é realizado um manejo adequado. O ácaro ele se instala nas folhas mais novas e acaba se alimentando, e aí vai raspando toda a folha. Tem associação com um certo tipo de alga, sabe? E que aproveita essa raspagem da epiderme da folha para se multiplicar, causando sintoma de veludo. A relação entre o ácaro e a alga ela é simbiótica. Um ajuda o outro, o que dificulta muito o controle do ácaro. Além das folhas e frutos também serem atacados, o que causa um problema ainda maior, né? O método de controle, a primeira recomendação é a poda, da eliminação dos ramos infestados, né? E deve retirar o ramo da área e queimá-lo ou enterrar longe, para evitar que se prolifere. Recomenda-se também, portanto, a aplicação da cauda sulfocálcica após a retirada dos ramos e logo após o início das brotações, intervalos de 15 dias até a floração. Ela pode ser utilizada em pomares convencionais e orgânicos. A solução geralmente é preparada usando 2 litros de água para 40 ml de cauda sulfocálcica, que pode encontrar prontas em lojas específicas, né? Outra coisa também que causa muito dano na lixia é as plantas daninhas, né? É importante você sempre manter uma limpeza aos redores, não somente embaixo da árvore, pois a erva daninha, como a gente sabe, ela se prolifera também muito rápido, o que pode acabar causando mais problemas ainda, né? E hoje em dia provavelmente já foi proibido o uso de herbicidas, né? Não sei se foi, não tenho certeza, né? Mas não é recomendado. Geralmente é mais tratando com a limpeza ali, né? Aí tem a antracnose, que os manejos fitossanitários durante o florescimento até a frutificação pode influenciar muito na qualidade dos frutos. E o uso de fungicida, né, que pós-colheita, está cada vez mais limitado, como eu disse. Pode ser que já tenham proibido, mas estava bem limitado, assim mesmo. Em alguns anos, provavelmente, será proibido. Aí, as doenças em pós-colheita podem ser divididas em 2 categorias. Tem as categorias que são típicas, que são geralmente ocasionadas por patógenos que infectam os frutos após a colheita, frequentemente por meio de ferimentos. E tem aqui as quiescências, que são ocasionadas também por patógenos que infectam a fruta antes mesmo da colheita, mesmo na ausência de ferimentos, permanecendo latentes até a maturação. O principal patógeno que causa essa podridão na pós-colheita, na lixia, é o
deixa eu ler aqui, o nome científico é Colectotrium, não sei pronunciar bem, eu encaminho para vocês e o WhatsApp ali. Pertencente à categoria de doenças quiescências que, embora patógeno pós-colheita, né? As estratégias são os defensivos agrícolas, né? Cobertura do solo, inoculação de parasitoides, utilização de inimigos naturais. As pragas, elas têm que ser controladas, principalmente com defensivos agrícolas sintetizados, para evitar que o problema de resíduos nos frutos, existe muito uma tendência pelo uso de métodos biológicos para controle das pragas, como a cobertura do solo, né, a inoculação de parasitoides e a biodiversidade da vegetação, é a utilização de inimigos naturais. As doenças da lixia durante a floração e frutificação, elas são geralmente controladas com fungicidas, né, que muitas vezes são aplicados nos demais estádios de desenvolvimento. E, né, essencialmente, a poda do local infectado. Porém, quando a lixeira ela estiver com flor, tem que esperar dar toda a frutificação dela, fazer a colheita e depois podar os galhos infectados e passar enxofre com óleo vegetal mensalmente para manter a planta sadia. Aqui esse pé eu tinha no meu quintal, né? É uma das minhas frutas preferidas. Podemos dizer que é bem alto. Uma colheita bem boa. As referências estão disponíveis através de uns vídeos via YouTube e também tem os sites que eu encaminho para vocês depois. E como atividade avaliativa, eu vou estar deixando para vocês fazerem um herbário com os tipos de pragas existentes na cultura e os métodos de controles. E aqui a gente encerra a nossa apresentação. Joia. Obrigado, Vitória. Acho que foi bem interessante, né? A gente só tem que tomar cuidado, dependendo do tema, né, que está sorteado, se vem para você fazer uma aula de manejo integrado de doenças, a gente subentende na área de agricultura que é só a parte de fungo, vírus, bactéria, nematóides, tá? Então, essa parte dos insetos e outras pragas, né, morcego, outras coisas, eles não entram como doenças, tá? Aqui, para mim, não vai fazer diferença eu tirar ponto seu em função disso, né? Não faz sentido nenhum. Mas só esse cuidado em relação a uma apresentação no concurso, né? Que você está sendo selecionado para manejo de doenças, então cuidar para apresentar só a questão das doenças, né? Vírus, bactéria, fungos, nematóides. Plantas daninhas é uma área separada e a parte de pragas é insetos, ácaros, morcegos, entra como parte de praga, tá? Pelo menos aqui no Brasil, né? Funciona bem dessa forma. Lá fora do país, em inglês, às vezes eles aceitam o manejo de pestes, né? Chama PIM, Pest Integrated Management. Aí, como peste, vocês, lá fora do país, né? Em inglês, eles entendem pestes, aí engloba tudo. Praga, doença e planta daninha, tá? Então, tomar só esse cuidado em relação a isso e também ajustar um pouquinho a questão do seu tempo, viu, Vitória? Que pode estender um pouquinho mais, eu acho, né? Pela minha percepção aqui, tá? Se eu tiver anotado corretamente. Professor, tudo bem, mas sempre, todas as minhas apresentações... Isso, o que você faz? Se você percebe que toda apresentação sua, você planeja um tempo e você acaba antes, então tenta aumentar um pouco mais de slide ou de conteúdo para que na hora que você for apresentar, você acabar encaixando dentro do tema ali, do tempo ali, tá?
E também eu não falei naquela aula que eu gravei, né? Mas não tem problema nenhum você ter um relógio no pulso na hora de dar uma aula didática, tá? Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito com isso. É legal. O celular pode ser um pouco estranho, tá? Pelo menos por enquanto, né? Talvez depois não vai ser. Mas ter um relógio de pulso ali para você disparar o cronômetro na hora que você começa a aula e depois você dá uma olhadinha rapidinho como é que tá, isso é super normal. Todos os professores fazem isso, né, durante o seu dia a dia na sala de aula. É até salutar, né, fazer isso para ver se a aula está seguindo no ritmo correto, se não está ficando muito atrasado ou muito adiantado, para poder ver se tem que correr um pouquinho mais com o conteúdo, se tem que frear um pouquinho, e principalmente para não estourar o horário da sua aula, que aí fica uma situação chata que outro professor quer dar aula e você está ali naquela sala atrapalhando, atrasando o planejamento do outro professor, que contava que ele ia ter 45 minutos. Você atrasou 5 para você sair, você comprometeu o planejamento do outro, né? Então, essa questão do tempo é importante. E não precisa ser essa coisa de mágica que alguns professores falam, né? Ah, eu não preciso medir o tempo, eu dou aula normal e sem saber do tempo, eu já paro na hora certinha e tal. Não preciso preocupar com isso. Legal. Vamos lá, deixa eu só ver o WhatsApp aqui, que apareceu uma... Tá. Ah, tranquilo, foi a Vitória. Ah, tudo bem. Tá lá, vamos lá. Tá. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma apresentação por hoje, né? A Luciene ficou para a próxima semana, o Dair também na próxima semana, Keila na próxima semana e a Evelyn também na próxima semana. O outro colega que estava aqui para apresentar conosco, eu acho que ele não se encontra, né? Acho que é o Iverson, ele não está aqui, né? Ele não tem respondido, né? Não tem participado normalmente também, tá? Eu vou dar aproveitar o tempo, dar um pouquinho mais de retorno aqui em relação a algumas coisas que eu observei rapidamente, tá? Não se sintam prejudicados, porque vocês foram os primeiros a apresentar e os outros ainda vão ter outra oportunidade, não tem essa preocupação, né? Ninguém vai ser julgado de forma diferenciada em função disso. Mas alguns pontos aqui, ó, plano de aula do Alzevani, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Porque eu estou olhando tudo muito rápido, de forma muito dinâmica aqui, que chegou muito em cima também para mim, né? E eu estava numa defesa também agora à tarde. Mas no plano do Alzevani aqui, eu acho que estava como recurso didático o uso do quadro branco, pincel, TV, essas coisas assim, não é, Alzevani? Então, é aquele cuidado que eu falei, tomar cuidado de botar os recursos compatíveis com aquilo que você vai utilizar, tá? Então, na minha avaliação, eu preciso tirar um pouco de ponto seu ali, porque você colocou o uso de recursos que não fez o uso, não mostrou, não teve oportunidade, né, de mostrar a habilidade no uso daqueles recursos ali. No da Vitória já estava compatível, né, da Vitória Gregiani, os slides e o slide Google Meet, tá, legal. Aí vem um outro ponto, né, os slides da Vitória, alguns ali, principalmente os últimos, Vitória, eles estavam um pouco carregados com o texto, e um texto que abre, isso se eu não me enganar, né, eu já estou meio cansado hoje, que se abre todo, e isso, se você pensar no nível técnico, ele vai ficar um pouco pesado para os alunos, eles vão acabar se desmotivando em função do texto que aparece todo, né? Então, se aparece ali 8 tópicos, digamos, pode repartir, pega e bota 4 só e joga mais 4 para o outro slide seguinte, né? Não tem problema. Aí você tem a oportunidade de aumentar um pouquinho até a letra
porque tem menos texto, e com isso é bom porque você está mostrando na sua didática que você está pensando naquele aluno que senta lá no fundo da sala, né? Uma turma lá de 40 alunos, primeiro ano do ensino técnico, tem uns alunos lá no final da sala e costuma eles ainda não enxergar bem, né? Tem esse detalhe. Então é bom uma letra um pouco maior ali e evitar esse impacto do texto. Quando tiver que usar muito texto, tenta ir abrindo ele progressivamente, né? Porque o texto tem essa coisa de talvez perder um pouco de pontos se não estiver usando o slide adequadamente e pode trazer também uma perda na nota, isso depende muito do avaliador e da didática em relação ao domínio do conteúdo, porque pode subentender que a pessoa está se escorando um pouco naquele texto ali. Eu vi que não foi o seu caso, né? Mas, eventualmente, em algum concurso, pode ser que o avaliador faça essa interpretação, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Da Vitória, eu já conversei um pouquinho a questão do tempo, né? Tomar cuidado, então, para ajustar esse tempo, para atingir um tempo mínimo. Não pode extrapolar, mas atingir um tempo mínimo, porque, dependendo da banca, pode penalizar mais forte essa apresentação. E também a questão do tema, né, que eu poderia, se fosse uma avaliação de concurso, retirar a pontuação por fugir do tema, né, e falar da parte de pragas. A gente não está falando que a parte de pragas não é importante na cultura, e claro, a gente, como profissional, a gente vai ter o olhar holístico, super recomendo que vocês tenham esse olhar holístico, né, cuidar da praga, da doença, da planta daninha, tudo junto. Realmente é assim que acontece na prática, mas nesse momento específicozinho para o aluno, para a prova didática, é focar bem no tema, tá? Quanto menos eu evadir o tema, melhor. Tá joia? Em termos de didática, dicção, tudo muito bem. O plano de aula da Vitória Cardoso teve algumas coisinhas que poderiam ser melhoradas aqui, tá? A questão dos recursos didáticos também ficou semelhante ao do Alzevani, né? Quadro branco, marcador e tal. E também, não sei se a Vitória está aí ainda, a questão da avaliação do aprendizado, ela tem que ser voltada para essa aula, viu, Vitória? Então, ficou assim, elaborar um herbário com os tipos de pragas existentes na cultura e tal. Isso é legal, mas é uma avaliação para o trimestre, para o bimestre, é uma avaliação de longo prazo, né? Não é uma avaliação do aprendizado desta aula, tá? E aí o plano de aula, ele contém tudo que é para essa aula apenas, tá? Essa que é a ideia. Num plano de ensino, que é outro plano, né? Aí sim entra uma atividade como essa, e a gente pode colocar o valor, a importância que isso tem também, tá? Então, acho que as apresentações foram boas, no modo geral, né? São detalhes, assim, que dá para ir ajustando. Alguns detalhes são um pouco mais difíceis de ajustar, mas eu acho que não é o caso de vocês. Por exemplo, problemas de dicção, de fluência verbal, são problemas mais complicados de ajustar, e eu acho que não é o caso de vocês. São pequenos detalhes ali e vão sendo ajustados. E eu estou ciente que também a questão das quedas de energia atrapalhou também a programação de vocês, né? Isso também traz a diversidade. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Por mim tá tudo certo, prof. Legal os teus retornos, é sempre interessante ouvir essas considerações, né, de quem já tem mais experiência, então, legal, foi uma experiência boa. Obrigada. Por nada. Em relação à questão técnica mesmo do manejo, é isso mesmo, e o manejo é sempre isso, é sempre integrando métodos de controle, né? Nunca trazer para uma aula de controle da podridão mole, da alface, da couve, usar apenas um fungicida.
traz diferentes estratégias de controle possível. O controle cultural sempre é possível, né? Para toda doença, para toda praga, controle cultural sempre é possível. Mexer no espaçamento, mudar, escolher cultivar resistente, que é o controle genético, falar dos controles preventivos, né, para evitar a entrada das doenças na área, uso de barreiras vegetais para evitar a entrada do esporo na área, né, dependendo do tipo do esporo, outros controles, né, a qualidade da água, da irrigação, e assim vai. Então, acho que em termos de controle, vocês entenderam bem a questão. E aí o propósito nosso aqui na disciplina não é fazer vocês memorizarem todas as formas de controle de todas as doenças, né? E sim entender a base de como que funciona o manejo integrado, né? E aí vocês entendendo isso, quando vocês precisarem, estiverem trabalhando, vocês vão atrás dos controles de toda a ferramenta para fazer o manejo, tá bom? Então tá ok, pessoal. Se não tiverem mais dúvidas, eu acho que a gente pode encerrar mais cedo para deixar vocês trabalharem nas atividades de fim de semestre. Tá, eu acho que era isso que eu ia comentar. Não sei se vocês estão fazendo o TCC, alguma coisa assim, se estão precisando. A gente está produzindo um relatório de estágio, prof. Ah, legal. Ontem eu fechei Teve um aluno que veio atrás de mim para explicar um pouco sobre redação científica, escrita de artigo e tal. E aí eu lembrei que eu tinha dado uma palestra para um grupo de metodologia científica, e ali naquela reunião a gente gastou 1 hora e pouco, com pergunta e tal. E aí eu sei que ele também não ia assistir essa coisa de 1 hora, eu fiz um recorte nessa palestra, consegui recuperar ela aqui, e está disponível, ficou com 30 e poucos minutos. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês também. Acho que pode ajudar um pouco quem está escrevendo TCC, alguma coisa assim, tá? Será bem-vindo, professor, com certeza. Tá ok. Aí vocês podem passar, a ideia é que a gente continue disponibilizando, né? Eu estou pensando até uma forma da gente conseguir disponibilizar, talvez, boas aulas, igual a que vocês deram aqui hoje, da gente talvez fazer um recorte, sem aparecer o rosto de ninguém, né? Mas se vocês concordarem, de repente, ou vocês mesmos fazem, né, esse recorte, eu passo a gravação, para que a gente possa também colocar isso no YouTube de uma forma disponível, e isso funcione como uma forma de extensão nossa, né, um trabalho de extensão nosso, que vai sendo feito de pouquinho em pouquinho, mas 1, 2, 3 pessoas que chegam lá, já é alguma coisa, né, é um impacto. E há pouco tempo, eu olhei, tem um vídeo de um aluno do LICA, que eu acho que foi em Defesa Fitossanitária 2, que era sobre manejo da requeima do tomateiro. É um vídeo, assim, que não aparece o rosto dele. Desculpa se eu já comentei isso antes com vocês, mas ele passou rapidamente, pegou algumas fotos, mostrou as principais doenças do tomateiro, as formas de manejo ali, e ficou bem, bem simples e bem, bem didático. Acho que a atividade era essa, e ele botou na internet aquilo, no nome dele. Eu não sei nem quem é o aluno direito, mas eu sei que é do LICA, eu acho que estava na página do LICA, talvez, se eu achar eu mando para vocês, achar de novo. E eu sei que aquilo já estava com uma pancada, milhares de visualizações ali. Então, certamente aquilo impactou a vida de alguém, chegou a algum agrônomo, algum agricultor, e é um conteúdo de qualidade porque o professor estava monitorando, eu estou monitorando também, se tiver alguma coisa estranha eu observo, né? E esse aluno, ele fez não sei se ele tinha essa pretensão, mas ele fez um tipo de extensão, chegou a outras pessoas fora do campus, né, fora da região, inclusive, né, de outras regiões, outros estados aqui do país, e tinha, inclusive, comentários embaixo no vídeo de agricultores, pessoas falando do vídeo e perguntando alguma coisa sobre as doenças e tal.
Ou seja, é uma oportunidade de estar contribuindo com a sociedade ali com o nosso, e exercitando o nosso conhecimento, interagindo com a realidade, né? Que essas pessoas que fazem o comentário trazem uma demanda real. E eu acho que se cada um de nós der uma contribuiçãozinha com algum vídeo ali, com algum tema de apresentação técnica, e puder eventualmente estar respondendo a algumas dúvidas, eu acho que em grupo a gente consegue ajudar bastante nessa questão da extensão na agricultura, que hoje em dia é muito, muito carente, sabe? A demanda de técnicos profissionais na extensão, na agricultura, é muito baixa, a oferta de técnicos é muito baixa frente à demanda que existe dos agricultores, né? Como os filhos de agricultores, eles estão bem antenados, estão bem ligados nessa questão de YouTube, WhatsApp, eles estão acessando, estão buscando muita informação, e às vezes não tem essa informação num conteúdo mastigado para eles, mais leve, mais rápido, com boa didática. Então, esse curso de vocês, né, o LICA, nosso curso, eu acho que tem uma boa chance, né, de dar essa contribuição bem didática, com materiais bem mastigados, de fácil acesso para eles também, né? E sem muito custo para nós em termos de tempo, né? É algo que vai trabalhando sozinho. Você produz o material e depois aquilo continua trabalhando sozinho, né? Digamos, entre aspas, tá? Não fica arquivado, né? Arquivado para uso particular. Tá bom, pessoal? Desculpa a falação muito grande. Não, capaz, mas é uma ideia bem interessante mesmo. Pois é, então, depois, se vocês conseguirem ver quem coordena a página ali do LICA no YouTube, eu acho que tem uma página no YouTube, eu não sei, alguma coisa assim, ou no Instagram, acho que é uma oportunidade de ver ali. Isso pode agregar bastante valor para o curso e às vezes é uma forma até de mostrar para a sociedade os profissionais que estão ali e também atrair, né, gerar empregos, mais empregos ali para quem está formando no curso, né? Com certeza. Sem contar que poderia ser realmente cadastrado como um projeto de extensão, né? Quem participa, quem faz as apresentações e publica lá, acaba sendo um voluntário, né? Então, acho que o necessário seria alguém para coordenar essa organização, assim mesmo, né? Isso. Então, eu estou pensando seriamente agora em tentar dividir mais ou menos o meu tempo para colocar um projetinho de pesquisa, que não dá para faltar, eu estou no mestrado e tudo mais, né? Colocar um de extensão e talvez um de ensino ali. E aí talvez é uma boa oportunidade. Eu estou pensando, analisando se esse seu feedback é importante. Então, se vocês estão disponíveis, né? Igual para mim, todo ano eu tenho disciplina de defesa 2, defesa 1, e todo ano eu assisto boas apresentações e queria que essas apresentações também pudessem estar disponíveis para outras pessoas, né? Seria interessante. Com certeza. Acredito que expondo essa ideia para outros professores, penso que teria bastante adeptos também, porque a gente produz trocentas apresentações todos os semestres, né? Então, é bem interessante mesmo. Então, é isso. Então tá joia, então, pessoal. Obrigado aí pela apresentação, participação. A gente vai seguindo. Qualquer dúvida, eu tô ali no WhatsApp, tá? E na próxima semana a gente continua com apresentações. Beleza, abraço, boa noite, pessoal. Se cuidem. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, valeu.